15, versículo 1. Amém? Assim diz a palavra do Senhor. Todos acharam? Está quente, irmãos? Desligou o estômago, né? Quer que ligue o ventilador? Assim diz a palavra do Senhor. Alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidares, segundo o costume de Moisés, não podereis ser salvos. Tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda e não pequena discussão com eles, resolveram que esses dois e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém, aos apóstolos e presbíteros, com respeito a essa questão. Oremos. Pai, em nome do teu Filho Jesus, meu Deus, neste momento nós oramos ao Senhor, pedimos ao Senhor, meu Deus, que o Espírito Santo venha iluminar a nossa mente, iluminar o nosso coração, iluminar, meu Deus, a revelação da palavra do Senhor. Eu me coloco à tua disposição, importando-me que eu venha diminuir, Pai, e o Senhor venha a crescer. Em nome do teu Filho Jesus, eu seja uma ferramenta em tuas mãos, simples, porém de bom uso, Pai. Nos dê, meu Deus, exemplos, meu Deus, para que possamos compreender cada vez mais a tua santa e poderosa palavra. É a nossa oração, em nome do teu Filho Jesus. Amém e amém, Jesus. Pode sentar, meus queridos irmãos. Alguns indivíduos desceram da Judéia e ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidares, segundo o costume de Moisés, não podereis ser salvos. Esses indivíduos, eles desceram, e aqui o fato está ocorrendo, né, na igreja de Antioquia. Antioquia da Síria. Antioquia da Síria é uma cidade, e essa igreja, ela era uma igreja gentílica. Não era uma igreja de formação judaica, mas era uma igreja gentílica, foi uma das primeiras igrejas. E era a base missionária de onde Paulo e Barnabé saíram, e nós vimos, para fazer a primeira viagem missionária. Eles retornaram, fizeram um relatório com a igreja, e nós vimos que anteriormente, no versículo 28, capítulo 14, diz aqui que permaneceram, né? Paulo e Barnabé permaneceram não pouco tempo com os discípulos ali em Antioquia. E algo, né, aconteceu, e é o que nós estamos vendo aqui. Alguns indivíduos, e pelo relato aqui, e esses indivíduos eram judeus que se converteram ao cristianismo. Desceram, né, da Judéia e vieram da região da Judéia. Jerusalém, Judéia, 400 quilômetros de Antioquia da Síria. E ensinavam aos irmãos. E o que é que eles ensinavam a esses irmãos? Se não vos circuncidardes, segundo o costume de Moisés, não podereis ser salvos. Irmãos, a gente tem visto até o momento que um dos maiores perigos, ou melhor, um dos perigos que acontecia com a igreja, esses perigos eram externos. Mas o maior perigo referente à igreja, ele vem de dentro. O falso ensino, o ensino errado, o ensino contrário à verdade, né, e à verdade que é a Escritura de Deus. Né, a corrupção interna, e há essa corrupção interna do Evangelho, a distorção do Evangelho. Aqui em Atos 15 surge uma crise teológica. Por quê? Porque o que nós vamos ver, e a gente vai estar trazendo o que nós lemos, porque a questão é, para que vocês sejam salvos, essas pessoas que vieram da Judéia, para que vocês sejam salvos, não é somente
o Senhor Jesus que morreu entender, crer nisso. Não, é necessário uma outra coisa. É necessário fazer uma outra coisa. É necessário completar essa obra de salvação. Algo que o homem tem que fazer. Algo que o homem tem que realizar. E aqui o caso aqui que é levantado é a circuncisão. Porque se não vos circuncidardes, se não fizer a circuncisão, e aqui o que eles falavam? Segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Não podeis ser salvos. Então há uma crise teológica aqui, nós vamos ver. Alguns homens ensinavam que para ser salvo era necessário guardar a lei de Moisés, e de forma especial a circuncisão. E essa controvérsia levou ao primeiro grande concílio da igreja cristã. A primeira reunião para tratar de teologia da igreja cristã. O primeiro grande concílio realizado em Jerusalém, é o que nós vamos ver, e o debate não era um debate secundário. Uma questão levantada, e a questão levantada era profundamente teológica. O homem é salvo pela graça ou também pelas obras da lei? O homem é salvo pela graça e somente pela graça, ou este homem, ele também tem uma ação nessa salvação, tem uma parte nessa salvação. Então, a primeira coisa, o perigo interno, que aqui estava sendo pregado, estava sendo ensinado na igreja de Antioquia da Síria, sobre a salvação, ela tem que haver uma obra da lei, ela tem que haver uma ação humana, ela tem que haver uma ação do homem, que no caso aqui seria a circuncisão e também guardar toda a lei de Moisés. É o perigo do falso evangelho. O falso evangelho. Esse ensino acrescentava, se não, versículo, se não vos circuncideis, segundo o costume de Moisés, não podereis ser salvo. Este ensino acrescentava obras humanas como condição para a salvação. Todo falso evangelho, todo evangelho que não é verdadeiro, sempre vai, junto com a graça, acrescentar uma obra humana. Sempre vai acrescentar o homem ajudando Deus. A obra de salvação, ela não é monergista, somente Deus realiza. Mas não, o homem, ele vai ajudar Deus. O homem também, ele tem um ponto que ele vai estar cooperando com Deus nessa salvação. Não é somente a graça, o que eles estavam ensinando aqui. Não é somente a graça. Não é somente você tendo a graça mediante a fé em Jesus Cristo, e essa fé é dada por Deus. Não, não. Você tem que ser circuncidado. Você tem que fazer uma outra coisa. Você tem que agir dessa outra maneira. Você tem que trazer para a sua vida um determinado costume. Você tem que guardar um dia. Você tem que se abster de determinados alimentos. Carne de porco, sei lá. Sabe, uma ação humana para alcançar a salvação. Olha só. Para ser salvo, tem que ser circuncidado. Muda a ordem das coisas. Aqui está o primeiro grande conflito da igreja, teológico da igreja. O problema não é cultural. O problema não está relacionado à cultura, mas é um problema doutrinário. Está se excluindo a fé em Jesus Cristo, a graça de Deus, mas se está colocando uma outra coisa para ajudar, como se Deus não fosse poderoso, como se Deus não fosse soberano. Eles estavam acrescentando obras à salvação. E aqui eu trago um comentário das Institutas da Religião, no livro 3, de João Calvino, capítulo 11. Calvino afirma que a justificação é o artigo principal da fé cristã, e que qualquer acréscimo
de mérito humano destrói o Evangelho. A justificação é mediante a fé, a justificação é pela fé. Jesus nos substituiu. Jesus tomou o nosso lugar. Nós não precisamos fazer nada para alcançar a salvação, para termos a salvação. Não, Ele já nos justificou. Ele já nos substituiu nesse tribunal. Efésios 2, versículo 8 e 9 diz assim: a salvação é pela graça, não pelas obras. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós. Isso é dom de Deus, e não de obras, para que ninguém, nenhum homem, venha se gloriar. Porque se a salvação, ela exige ou tem que ter uma ação humana, irmãos, no dia que nós estivermos diante do Senhor, ou essa pessoa estiver diante do Senhor, ela vai falar assim, ó: se eu não me circuncidasse, se eu não fosse circuncidado, se eu não fizesse isso, se eu não fizesse aqui, eu não estaria aqui. Tira todo o mérito de Cristo. Como Calvino aqui, destrói o Evangelho. Destrói o Evangelho. Por quê? Irmãos, ninguém vai a Deus se Deus não chamar. Porque nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Um morto não tem como levantar, sair do necrotério e falar, agir. O ser humano, quando nasce, ele nasce morto espiritualmente. Morto. E Deus deu vida a esse ser humano. E esse ser humano, você, eu, os eleitos do Senhor. E tudo isso é a ação dele. Porque morto não fala. Você já viu um morto falar? Você já viu um morto se levantar no necrotério? É lógico, se levantar, você tem que sair correndo. Não. Mas estávamos mortos. Então, toda a ação de Deus, toda a ação de Deus de salvação é monergista, é um só agindo, um só fazendo. Deus elege, Deus chama, Deus dá fé a este, e Deus faz com que esse persevere, e glórias a Deus, que a perseverança dos santos é graças a Ele, porque se dependesse de nós, se dependesse do nosso coração enganoso, coração corrupto, ninguém aqui, inclusive eu, estaria aqui nesse momento. Não é verdade? Ninguém. Porque desculpa, todo mundo tem, não tem? Motivos, todo mundo tem, não tem? Não há quem busque a Deus. Não há. E se nós estamos aqui, glória a Deus por isso. Porque é Ele que nos trouxe. É Ele que fala conosco. É Ele que trabalha em nós. É Ele que nos faz perseverar. Para que nenhum homem se glorie. Nenhum homem se glorie. E tudo isso é porque nós fazemos alguma coisa? Não. Fizemos alguma coisa? Não. Tudo isso é graça. Graça de Deus. Estava vendo esse ensino falso, e sempre na história da igreja, sempre vem ensinos falsos, ensinos para tirar, a centralidade do Evangelho, que é Cristo. Sabe, infelizmente, colocar o homem no centro, o homem em suas ações, o homem se achando bom, o homem se achando justo. Não, o centro da nossa vida, o centro da igreja, o centro do Evangelho é e é Jesus Cristo. O centro da sua vida não é você, porque se for você, você é egoísta, eu sou egoísta. Não é o seu umbigo, mas é Cristo, e Cristo em nós. Cristo em nós. Versículo 2.
Tendo havido, da parte de Paulo e Barnabé, contenda e não pequena discussão com eles, resolveram que esses dois e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém, aos apóstolos e presbíteros, com respeito a essa questão. E aí, a contenda que houve aqui, irmãos, não foi uma coisa simples, não. É algo muito grave, é algo doutrinário, gente. Quando se coloca o homem no centro do evangelho, é algo muito grave, é algo muito sério. Muitas vezes as pessoas, colocam panos quentes. Muitas vezes, o que importa é porque está pregando, o que importa é porque tem gente se... Não, é algo muito sério, é algo muito grave. Tanto que esses irmãos aqui, Paulo, Barnabé e outros, eles chegam e vão a Jerusalém, se dirigem a 400 quilômetros para para resolver essa causa. Resolver algo que é muito sério. Paulo e Barnabé imediatamente se opuseram a esse ensino. Se opuseram a esse ensino. Aqui aprendemos um princípio importante: quando o evangelho é ameaçado, a igreja deve se posicionar com firmeza. O pastor começa a trazer um monte de coisa que não tem nada a ver com a Bíblia, a igreja deve se posicionar com firmeza. O irmão começa a trazer, coisas que não tem nada a ver com a Bíblia, coisas que são heréticas, a igreja deve se posicionar com firmeza. Isso é o quê? Amor. Amor a Deus, amor a Cristo, amor à igreja, amor ao próximo. Amor ao próximo. O evangelho não pode ser negociado, de maneira alguma. Nada pode estar à frente do evangelho. O evangelho, ele é ele é único. Não pode ser contaminado, não pode ser sujo, ele é imaculado. Ele não pode ser negociado, ele não pode ser uma moeda de barganha, de maneira alguma. O homem não pode estar no centro, mas é Cristo. Versículo 3. Enviados, pois, e até certo ponto, acompanhados pela igreja, atravessaram as províncias da Fenícia e de Samaria, narrando a conversão dos gentios, causaram grande alegria a todos os irmãos. Tendo eles chegado a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, e relataram tudo o que Deus fizera com eles. Surgiram-se então alguns da seita dos fariseus, que haviam crido, dizendo: é necessário circuncidá-los, e determinaram-lhes que observem a lei de Moisés. Então, diante dessa controvérsia aí, Paulo, Barnabé e alguns outros, eles vão para Jerusalém, para tratar essas questões com quem? Com a igreja mãe, com a liderança da igreja que estava em Jerusalém, a igreja mãe, os apóstolos e os presbíteros da igreja. E aqui, esse episódio mostra a importância da deliberação da igreja em concílio, em fazer um concílio, em fazer reuniões para tratar assuntos principalmente doutrinários, resolvendo o problema de forma coletiva e resolvendo o problema de forma ordinária, de ordem. Tudo tem que ser tratado com ordem e com decência. E aqui na primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, versículo 40, diz assim: tudo deve ser feito com ordem e com decência. Só que aconteceu uma questão aqui. Dentro da igreja mãe, nós vemos aqui no versículo 5, insurgiram, ou estava dentro da igreja, o quê? Alguns das seitas dos fariseus que haviam crido. Aqui mostra, fariseus que haviam se convertido ao cristianismo. Que aqui está falando, haviam crido. E esses fariseus, eles estavam a favor da circuncisão. É necessário circuncidá-los e determinar-lhes que observem a lei de Moisés.
É necessário sim. E esses fariseus se levantam, né? E eu quero que os irmãos vejam que eles criam, se converteram, mas aqui eles se levantam dizendo: é necessário que eles sejam circuncidados, é necessário que os gentios também eles observem a lei de Moisés. Mas por que isso? A gente tem que entender, irmãos, que o Evangelho ele estava, né, há anos, né, vamos assim, estava iniciando, então existia muitos, primeiro inicia-se, né, no meio judaico, muitos judeus se converteram, e aqui é um exemplo, mas esses ainda trazem consigo, né, algumas referências, trazem ainda consigo uma bagagem do que eles faziam antes. Quantos de nós, né, ao conhecermos a fé reformada, e estamos conhecendo a fé reformada, outros que estão conhecendo, quantos ainda carregam, muitas vezes, uma linguagem, muitas vezes, sabe, uma forma de se expressar, linguagem, de ser, de fazer, sabe, de uma fé que é contrária à fé reformada. Quantos de nós? Quantos de nós ainda pegam no pé de alguns, né, que chegam e veem falar púlpito, chama altar? Eu até brinco, né? Depois que a gente fecha a porta ali, esse altar, a gente vai lá e sacrifica um animal aqui em cima. Brincar, né? Quantos de nós, sabe, mas isso quero que os irmãos entendam, né? Que isso é uma expressão de linguagem, coisas que ainda, né, ainda se mantém ainda, mas não quer dizer que, né, não está, né, está seguindo a fé reformada, mas aqui, a condição aqui era diferente, aqui é doutrina. Para ser salvo, precisa ser circuncidado. Para ser salvo, precisa-se, né, observar a lei de Moisés. Precisa-se guardar o sábado. Precisa-se se abster de alguns alimentos, como carne de porco e assim por diante. Camarão, né? Para ser salvo, né, tem que se fazer isso. É uma questão doutrinária. E eles estavam errados nisso. Estavam trazendo isso ainda em suas vidas, em seus corações e suas mentes, mas deveria ser aniquilado, deveria ser tirado. As velhas coisas se passaram, tudo se faz novo. Tudo se faz novo. Mas é um problema dentro da igreja. E para refutar a estes, né, e assim apoiar aos irmãos Paulo e Barnabé, e os que foram com eles para a Síria, ou que vieram com eles da Síria, né, de Antioquia da Síria, um dos apóstolos se levanta e ele fala uma experiência que teve há tempos atrás, e nós vimos essa experiência. Né? Versículo 6. Então se reuniram os apóstolos e os presbíteros a examinar a questão. Havendo grande debate, Pedro tomou a palavra e lhe disse: irmãos, vós sabeis que desde há muito Deus me escolheu dentre vós para que, por meu intermédio, ouvissem os gentios a palavra do Evangelho e crescem. Aí Pedro relembra a esses irmãos, relembra a igreja, que ele foi o primeiro, um dos primeiros, como ele aqui está falando, que dentre os judeus ali, foi o primeiro a pregar para um gentio. Nós vimos essa passagem. Aqui ele está se referindo a quem? A Cornélio. A conversão de Cornélio. Ora, Deus que conhece os corações, versículo 8. Deus que conhece os corações lhe deu testemunho, concedendo o Espírito Santo a eles, como também a nós nos concedera. E então estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhes pela fé o coração. A circuncisão, como Paulo ele vai também trazer em suas cartas, a circuncisão no coração. Não a necessidade mais de circuncidar a carne. Não fostes mais circuncidados por mãos humanas, mas por Cristo em seu coração. Em seu coração. Agora, pois,
não tentais a Deus, pondo sobre a serviço dos discípulos um jugo que nem vossos pais puderam suportar, nem nós. Ou seja, vocês estão querendo colocar sobre os gentios, e aqui os discípulos de Jesus também, como nós somos, um fardo que nem os nossos pais, eles foram, fiéis completamente à lei. Nenhum. Se os nossos pais não cumpriram a lei, nós também não cumprimos essa lei, como nós queremos colocar esse fardo em cima deles? Ou seja, meus queridos, Pedro, é pela graça. É pela graça. Não é por obras, para que nenhum homem venha se gloriar. A salvação não depende de ritos religiosos. Batismo salva? Não. Não salva. O batismo em si não gera a salvação. Não gera. O catolicismo prega isso, mas não gera a salvação. O batismo é um sinal. Tradições humanas. A salvação não é através de tradições humanas, não é através de méritos pessoais. Méritos pessoais. Porque se puxar a nossa ficha, você sabe que a nossa ficha é longa, né? E ela vai ser longa ainda. Ela vai ser longa. Não é por méritos. Porque se alguém se acha justo, está sendo justo, por si próprio, justo na sua própria justiça. E a justiça do homem, diante de Deus, não passa de um trapo de imundícia. De imundícia. Romanos 3, versículo 28. Você marque, eu estarei lendo aqui. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independente das obras da lei. Independente das obras que ele realiza. Obras da lei. Que é um grito da reforma protestante. Um dos 5 pontos do sola. Sola gratia. Sola gratia. Somente pela graça de Deus. Versículo 12. Então Pedro, ele discursou, eu quero ler o 11, não li o 11, mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor, como também aqueles o foram. Então Pedro aqui bate, nós fomos salvos, nós, os nossos pais, eles não cumpriram a lei, nós não cumprimos a lei, então nós somos salvos sim, não pela observação da lei, não pela circuncisão, mas pela graça de Deus, a graça do Senhor Jesus. Como também aqueles, os gentios também, eles são e eles foram. E aí que fala foram porque está se referindo a Cornélio, aqueles primeiros ao qual ele esteve lá, que houve o batismo deles. Versículo 12. Outra liderança da igreja nesse concílio se levanta e diz assim: toda a multidão silenciou, passando a ouvir a Barnabé e Paulo, que contavam quantos sinais e prodígios Deus fizera por meio deles, entre os gentios. Depois que eles terminaram, falou Tiago, dizendo: irmãos, atentai nas minhas palavras. Expôs Simão, como Deus, primeiramente, visitou os gentios. Está falando de Pedro. A fim de constituir dentre eles um povo para o seu nome. Conferem com isso as palavras dos profetas, como está escrito. Cumpridas essas coisas,
Voltarei e edificarei um tabernáculo caído, o tabernáculo caído de Davi. E levantando de suas ruínas, restaurá-lo-ei, para que os demais homens busquem o Senhor, como também todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome. Diz o Senhor, que faz essas coisas conhecidas desde os séculos. O testemunho de Paulo e Barnabé, né, sobre as maravilhas de Deus entre os gentios, e aqui também fala sobre Tiago, interpreta, né, os acontecimentos à luz das Escrituras. Isso mostra o quê? Né, que nós lemos aqui, quando Tiago ele traz o que está lá em Amós 11, 12, que é o que nós acabamos de ler. Cumpridas estas coisas, voltei, edificarei, né, o tabernáculo caído de Davi, e levantando de suas ruínas, restaurá-lo-ei. E aqui está falando a respeito da cruz, está falando a respeito de Jesus Cristo, para que os demais homens busquem o Senhor, e também os gentios, da igreja do Senhor. E a igreja constituída não somente de israelitas mas também de israelitas, né, de judeus e gentios. Essa é a igreja do Senhor. A igreja universal que está no mundo inteiro. É até problemático falar igreja universal, não é verdade, irmãos? Mas os irmãos entendem. A igreja que está, né, no mundo inteiro. A igreja, né, do Senhor. Isso mostra a inclusão dos gentios. E essa inclusão não era um plano novo, mas era um plano que Deus já tinha decretado desde a eternidade e anunciado nas Escrituras Sagradas no Antigo Testamento. E eles estavam vivendo isso naquele momento. Efésios 2, versículo 14. Abra, por favor. Não existe mais separação. Não existe essa acepção. Porque ainda existia aquele preconceito, né? De que o judeu ali, no caso, né? Alguns ali, não, tem que entrar, é como se tornassem prosélitos também. E em Efésios 2, versículo 14, e Paulo aqui, ele está falando a respeito até mesmo da condição do templo, né? E dá um exemplo que é o que acontecia no templo. Porque ele, falando de Jesus, ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e derrubando a parede da separação que estava no meio. Aí pulando um pouco mais, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz. A cruz fez com que todos os eleitos, chamados por Deus, sendo esses judeus e gentios, se tornassem um povo só. Um povo só. Uma igreja. A igreja espiritual. A igreja que está no mundo inteiro. Não há uma distinção. E aqui Paulo usa, né, lembrando a separação que havia no templo, ao qual existia o átrio, o pátio dos gentios, né, o pátio dos gentios, que era dividido por um muro no templo. Então, os gentios que se simpatizavam com o judaísmo, né, e é o caso de Cornélio, é um exemplo desse, né, simpatizavam, eles tinham até um determinado limite. Até aquele muro. Passando aquele muro, seriam os judeus.
E aí, homens e mulheres. Só que as mulheres iam até um determinado também limite, que é o pátio das mulheres. E aonde se havia as ofertas ali, mais adentro do templo, ali os homens. E aqui que Paulo está falando que, né, a ilustração, o que ele está trazendo, que essa separação entre o pátio dos gentios e também, né, o restante que é para acesso aos judeus e aos prosélitos, esse muro foi quebrado. Mas não somente isso, irmãos. Não somente isso. O Evangelho, a teologia do Evangelho é tão poderosa e tão maravilhosa, tão profunda. E aí, entendo a palavra, tão inclusiva, que não somente homens, né, que eram somente os homens judeus, e judeus, homens, eram circuncidados, mas é tão inclusivo que não somente os homens, mas também as mulheres. Não somente homens, mulheres, judeus são batizados, mas também homens e mulheres gentios. Homens e mulheres gentios. Cristo na cruz, ele quebrou essa separação. Não existem dois povos, mas é um povo só. Um povo só. A igreja do Senhor. A igreja do Senhor. Formada pelos eleitos do Senhor. Chamados pelo Senhor. Para a glória de Deus. Versículo 19. Pelo que julgo eu, não devemos perturbar aqueles que, dentre os gentios, se convertem a Deus. Mas escreve-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, bem como as relações sexuais ilícitas, da carne de animais sufocados e do sangue. Porque Moisés tem em cada cidade, desde dos tempos antigos, os que pregam nas sinagogas, onde é lido todos os sábados. E aí, esse concílio dá uma conclusão a partir do versículo 22, mas eles consentem nisso. Resolvido. Os gentios não precisam circuncidar. Os gentios não precisam observar a lei de Moisés. E aí Tiago está aqui falando, né, escrevem a eles isso, e aí nós vamos ver depois, né, que Paulo, Barnabé, e houve testemunhas que levaram isso para falar, para combater aquilo que estava sendo ensinado lá, né, para aquelas pessoas que vieram, e a gente vê também depois, se você continuar, você vai ver que ninguém enviou eles lá, eles foram porque deram na cabeça de ir lá. A igreja não enviou esses camaradas. Mas houve nessa necessidade, providência de Deus para resolver esse assunto. E aí, Tiago aqui pede para escrever, né? Mas escreve-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, bem como das relações sexuais ilícitas, da carne de animais sufocados e do sangue. Porque Moisés tem em cada cidade, ou seja, em vários lugares, em várias cidades gentílicas, existem sinagogas, e quero lembrar os irmãos que essa era uma estratégia de Paulo e Barnabé, de quando ia a uma localidade gentílica, uma cidade gentílica, eles buscavam uma sinagoga, havia judeus em vários lugares, e ali eles começavam a pregar o Evangelho. Então, por causa desses, né, eles teriam que ter esses determinados cuidados. Então, Tiago propõe uma solução equilibrada. E essa solução equilibrada, ela visa o seguinte, irmãos, ela tem como objetivo preservar comunhão entre judeus, os judeus que se converteram e ainda trazem traços da lei, ainda agem, né, eles circuncidam os filhos, eles guardam sábado, algumas coisas, porque isso foi tirado de forma gradativa, irmãos. A coisa não é do dia para a noite. Mas que preservasse a comunhão entre os judeus e os gentios. A igreja primitiva, ela se estabeleceu em dois grupos. O grupo de judeus
cristãos, ou melhor, cristãos judeus, esses foram criados sob a lei mosaica e ainda carregavam isso ainda, e cristãos gentios, vindo de culturas pagãs. E muitas práticas gentílicas eram profundamente ofensivas aos judeus. E aí a grande questão. Muitas das práticas dos gentios, esses que estavam vindo de culturas pagãs, eram profundamente ofensivas para os judeus. E se os judeus continuassem vivendo exatamente como antes, isso criaria barreiras da comunhão dentro da igreja. A recomendação de Tiago tem caráter, e esse caráter ele é pastoral, comunitário. Não é um caráter soteriológico. Não tem a ver com salvação, mas é para que haja comunhão. É um caráter pastoral, e um caráter comunitário, como nós lemos aqui. Mas escreve-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, bem como relações sexuais ilícitas, da carne de animais sufocados e do sangue. E a primeira observação aqui é: se abster da contaminação dos ídolos. Evitar toda e qualquer associação à idolatria, porque é uma questão moral. Evitar a associação com idolatria. Grande parte, e aí o porquê? Grande parte da carne vendida nas cidades greco-romanas vinha de sacrifícios cristãos. Essa foi uma questão tratada por Paulo em Corinto. Mas, nas cidades gentílicas, nas cidades greco-romanas, de cultura greco-romana, grande parte da carne vinha de sacrifícios cristãos. Pessoas que levavam ofertas para os deuses falsos, e aí eram sacrificados esses animais. Parte daquela carne ficava com os sacerdotes dos deuses falsos, parte com o ofertante, e outra parte era destinada aos mercados. Então, essa é uma questão. Comer essa carne poderia facilmente ser interpretado como, entendo, participação na idolatria. Por isso a igreja aconselhou que os gentios, ali, naquele momento, evitar tais práticas. Quer dizer, pastor, que se esses camaradas, essas pessoas, elas comendo aquela carne, essa carne que havia sido oferecida, a um ídolo, eles daria brecha na vida deles, eles ficariam possuídos, por aquele demônio. Não é isso. Não é isso. Porque o alimento em si não possui poder espiritual. Pois os ídolos não são deuses verdadeiros. Paulo trata bem isso na carta aos Coríntios. Porém, quando o cristão tem um conhecimento de que aquela comida está diretamente ligada a um ato de culto idólatra, a recomendação apostólica é não participar, para não dar a impressão de comunhão com aquela idolatria, escandalizando os irmãos. Porque Jesus falou, o que contamina é o quê? É o que entra. Jesus foi interpelado pelos fariseus dizendo, não é porque os seus discípulos eles não lavam as mãos? Por que os seus discípulos não consagram as mãos? Porque a ideia era essa. Por que os seus discípulos não consagram as mãos quando vão comer? Porque eles não sabem se esse alimento ele foi tocado por um gentil. Estava no pé, estavam comendo milho, Então, um gentil passou ali, tocou nesse alimento, essa plantação é de algum gentil? Não sei. Por quê? Então, o correto, segundo a lei, é purificar esse alimento.
lavando esse alimento. E as mãos estão, as mãos. Por que eles não fazem esse rito de purificação? Aí Jesus chega e responde, porque o que contamina o homem não é o que entra. Mas o que contamina o homem é o que está dentro dele. É o que sai. É o que sai. O alimento, irmãos, é uma bênção de Deus. O animal ao qual produz o alimento para o homem é uma bênção de Deus. O cereal é uma bênção de Deus. E esses ídolos são ídolos falsos, ídolos são mentirosos, não existem. O ídolo não tem nada em si. Então o problema não é comer aquele alimento, mas a impressão que vai dar para os demais que a pessoa, que esse gentil, ela está participando, está consentindo com a idolatria. Evangelho não fala da gente. O Evangelho, não quer dizer que somos nós. O Evangelho é sempre Deus e o outro. É o outro. Se alguém disser que aquele alimento foi oferecido em sacrifício, o cristão deve abster-se, não por causa do alimento em si, mas por causa da consciência do outro. Do outro. É o testemunho cristão. É o testemunho cristão. Comentando esse texto, João Calvino, ele explica que o crente possui liberdade cristã, mas essa liberdade deve ser regulada por dois princípios. E o primeiro princípio é evitar qualquer aparência de participação na idolatria. Ok? Lembre-se, sempre é o outro. Não escandalizar ou confundir outras pessoas quanto à fé cristã. Quer ver uma pessoa imatura? Muitas vezes a pessoa se acha tão madura, tão sábia, e aí, de repente, sei lá, ela vai e participa de uma oferenda, não sei, e aí come daquele alimento e fala assim, não, isso não acontece nada, é lógico, não vai acontecer nada. Se é um crente, nada. Mas o escândalo que traz. E o escândalo que traz. E, e ferir a consciência do outro. Infelizmente, existe muita gente que não tem esse cuidado. Pensa somente em si. Que basta eu mostro, eu posto, eu faço. E o outro, gente? E o outro? Uma das principais coisas na vida de um crente, Deus trabalha para arrancar, para quebrar o tal do eu, do egoísmo. Do mundo está rodando em torno do seu umbigo. É o outro. A consciência do outro. Para não ser uma pedra de tropeço para o outro. Terceiro ponto aqui que Tiago levanta. Se abster, bem como das relações sexuais ilícitas. E a palavra relações sexuais aqui, que é usada, é a porneia. Também é uma questão moral. Uma ruptura completa com a imoralidade associada ao paganismo. No mundo greco-romano, muitas práticas religiosas pagãs estavam ligadas a comportamentos moralmente degradantes. Em alguns contextos havia, inclusive, a chamada prostituição cultual, em templos dedicados às divindades pagãs. Por isso, os apóstolos instruem os gentios convertidos a abandonar, e aí vai, qualquer prática que estivesse ligada à imoralidade sexual. A palavra usada no texto bíblico é porneia, que tem sentido amplo, e isso inclui
toda forma de imoralidade sexual, não apenas prostituição, literalmente falando. Literalmente falando. E pornografia, pornofonia, fornicação, adultério, todo tipo de bestialidade, de relação sexual bestial. O ensino do apóstolo Paulo confirma esse princípio na primeira carta aos Coríntios 6, versículo 18, onde ele ordena que os cristãos fujam da imoralidade, fujam da porneia, da imoralidade sexual, pois o corpo do crente pertence ao Senhor. Assim, a igreja primitiva não estava apenas proibindo um costume específico dos pagãos, mas afirmando um princípio moral permanente aos seguidores de Cristo, como devem viver em pureza sexual. Pornografia tem a ver com imagens. Pornofonia tem a ver com o que a gente ouve. De imoralidade, fornicação. O sexo, ele é para aqueles que são casados. A pessoa, não, pelo menos estão aqui dentro de casa. Você é um crente. Você é uma crente. Você não deve permitir isso dentro do seu lar. É algo para o relacionamento conjugal entre um homem e uma mulher, casados. Porque se houver algo fora disso, se chama adultério. Adultério. Comentadores reformados como Calvino observam que essa orientação era especialmente necessária porque muitos gentios convertidos vinham de culturas em que tais práticas eram socialmente aceitas. Essa decisão apostólica, portanto, reforça que a fé cristã exige o quê? Santidade no corpo e separação das práticas imorais do paganismo. É inadmissível, irmãos. Se alguém tem um problema com pornografia, se alguém tem um problema com pornofonia, irmãos, vá ao Senhor. Vá ao Senhor. Isso é imoral. Isso tem que ser tratado, trabalhado por Deus. Procure uma autoridade para te ajudar, uma autoridade pastoral. Mas primeiro, vá ao Senhor. Fornicação, sexo, é melhor fora do casamento, sexo sem estar casado. Irmãos, isso é imoral. Não é aceito, no cristianismo. Adultério, sexo fora do casamento, a mesma coisa. E a proposta é, se assim ocorreu, arrependa-se. Arrependa-se. Volte-se ao Senhor. E amém, e Ele te perdoa. Mas não podemos aceitar tais práticas em nossas vidas, na vida dos nossos irmãos. E tudo isso para a glória de Deus. Animais sufocados de sangue. Agora aqui a questão não é moral. A questão aqui, não é uma questão moral. Aqui a questão é porque atingia a sensibilidade, de forma sensível, a cultura judaica e a relação que eles tinham com relação ao sangue. E era muito forte. Porque o consumo de carne com sangue não é considerado pecado em si para os cristãos hoje, porque as restrições eram cerimoniais no Antigo Testamento, não são obrigatórias na Nova Aliança. A decisão restrita em Atos Apóstolos, como nós vimos aqui, teve como propósito principal
pastoral e temporário, visando preservar a comunhão entre cristãos e gentios na igreja primitiva. Então era algo pastoral e era algo temporário, tanto que hoje isso não é. Mas não se deve comer sangue, algo com sangue. Se alguém está pregando isso, então vai ter que chegar e voltar à lei, gente. Porque aqui a questão aqui não é moral, não é pecado, mas a condição de ter comunhão entre cristãos judeus e cristãos gentios. Embora a proibição do sangue apareça antes da lei mosaica, no livro de Gênesis 9, isso é Noé 9:4, e também na legislação, na lei, no livro de Levítico 17, a interpretação reformada entende que essas normas estavam ligadas ao sistema cerimonial e ao simbolismo do sangue na expiação, que encontra no cumprimento final em Cristo. Então estava tudo isso ligado, tudo isso era a sombra da cruz, sombra do Senhor. Calvino afirma que as orientações de Atos 15 tinham o objetivo de evitar o quê? Escândalo, preservar paz na igreja e estabelecer uma lei, e não estabelecer uma lei alimentar. Portanto, comer carne com sangue não é moralmente pecaminoso em si. O cristão possui liberdade em Cristo quanto aos alimentos. Contudo, aí lembrando a todos, essa liberdade deve ser usada com amor e cuidado para não escandalizar aos outros. Eu nunca comi, fala chouriço, né? Não comi chouriço, não sei se comeria. Galinha a molho pardo, galinha cabidela, que é com sangue. Eu também não gostava, fazia em casa um negócio preto assim, eu falei, não. Mas uma coisa que eu gostava e gosto. Eu acho que um judeu, ele já vinha para cima de mim com pedra e para me matar. Sarapatel. Porque sarapatel é miúdo de porco. Já é uma coisa, E sangue. Está tudo misturado ali. E era gostoso. E era gostoso. O senhor comeria, pastor? Porque por muitos anos eu aprendi que não. Mas hoje eu entendo sim. Comeria. Tranquilamente. Mas se eu convidasse alguém, algum irmão, eu não serviria isso. Por quê? Olhando por esse, não pelo aspecto do prato, que o aspecto é bem distinto. Mas é muito cheiroso. Mas para evitar de ferir a consciência do meu irmão. Porque muitos foram ensinados a se abster disso. E os irmãos entendem? É sempre o outro. O que Paulo ensina? Por amor ao outro. Por que a gente não deve se abster? Porque a gente não deve se abster de tantas coisas. Não porque isso são coisas impuras ou imorais, no caso de, não falando das coisas anteriores, mas com relação a isso, alimentos e algumas outras coisas. Por que não se abster por causa dos nossos irmãos? Nós celebramos a ceia. E a ceia, ela é celebrada biblicamente com o quê? Com vinho. Com vinho. Mas celebramos ela aqui com vinho, irmãos? Celebraremos ela com vinho, irmãos? Não. Por quê, pastor? Por causa do outro. Por causa do outro, por causa de mim. Eu não ia me sentir bem. Entendem?
sempre, né, é o outro, é o cuidado com o outro. Por isso que, né, o que nós buscamos ensinar né, se abstenham de bebidas alcoólicas. Não porque a bebida alcoólica é pecado, mas sempre há uma outra questão. O cuidado com o outro, os nossos filhos, e até mesmo alguns de nós que éramos tomados, né, pelo alcoolismo, né, éramos levados a beber, encher a cara. Então, para evitar a questão da consciência do outro. Amém? Assim, um princípio que permanece não é a regra alimentar, mas a responsabilidade de viver a liberdade cristã, de forma que edifique a igreja e glorifique a Deus. Eu queria fazer essa bem rápido, ainda existem as implicações, mas vou bem rápido nas aplicações. E aqui o que eu escrevi é: cuidado com o legalismo e o falso evangelho, irmãos. A primeira coisa que nós vimos. O Concílio de Jerusalém deixa claro que a salvação não vem pela observância da lei, mas pela graça de Cristo. Quando os líderes queriam impor a circuncisão aos gentios, estavam acrescentando algo ao evangelho. A aplicação para hoje é clara. A igreja deve rejeitar qualquer ensino que coloque obras, tradições, regras humanas como condições para a salvação. O verdadeiro evangelho afirma que somos salvos somente pela graça de Deus, como também enfatiza Paulo de Tarso. Então, precisa-se circuncidar, precisa-se, não tanto circuncidar, mas é necessário guardar um dia, guardar o sábado. É necessário realizar tal coisa, é necessário passar por um encontro, é necessário fazer isso, é necessário fazer aquilo, é necessário você subir uma escada de joelhos, é necessário você, né, fazer um jejum de 40 dias, 40 noites e assim por diante, é necessário alguma coisa. Isso é mentira. Isso é mentira. Por quê? Para que nenhum homem ele venha se ensoberbecer, para que nenhum homem venha dizer: eu estou aqui porque eu fiz isso, eu estou aqui, eu fui salvo, né, diante do Senhor, eu fui salvo porque assim eu agi. Porque eu busquei ser uma pessoa reta, perfeita, mas não existe ninguém reto e perfeito. Porque eu sou uma pessoa boa, só existe um que é bom e esse um é Deus. E Ele morreu na cruz por nós para nos justificar. E ressuscitou ao terceiro dia. Evite contaminações ligadas à idolatria, aquele ponto que Tiago trabalha. Os apóstolos orientam os gentios a evitar coisas contaminadas por ídolos. Ou seja, a aplicação para que hoje, que o cristão se afaste de práticas que possam envolver, e aí vem, normalizar a idolatria. Normalizar a idolatria, irmãos, infelizmente, muitas vezes está dentro da igreja. A idolatria a homens, a idolatria a objetos. O negócio de ter um candelabro dentro da igreja. Usar, sei lá, um quipá, ter um mesuzá na porta, né? É isso, mesuzá? Sabe, coisas judaicas, isso já passou. Isso para se dizer mais espiritual. Isso é idolatria a homens. A homens. Se não for aquele pregador, se não for aquela pessoa, se não for a oração do ungido de Deus, o pastor fulano de tal, não vai, porque a minha oração não passa o teto. Sim, a sua oração chega aos ouvidos do Senhor. Chega aos ouvidos do Senhor. Os pastores estão aqui para apoiar, para ajudar, para interceder. E ele também está juntos em oração. Juntos em oração. Idolatria. Qualquer coisa, né, que se assemelha à idolatria, que dá uma visão de idolatria, mesmo que os ídolos não sejam reais, participar de práticas espirituais contrárias à fé cristã compromete o testemunho e a fidelidade ao Senhor. Isso vai se tornando normal. E sabe o que vai acontecendo, irmãos? A palavra de Deus fala assim, um abismo puxa o outro.
Um abismo puxa o outro. Vai se cauterizando. Daqui a pouco a pessoa está afundada nesses negócios. Santidade nas relações sexuais. A proibição à imoralidade sexual, a porneia, mostra que a fé cristã exige transformação moral. A palavra usada no texto, inclui todo tipo de prática sexual fora do padrão estabelecido por Deus. E qual foi o padrão estabelecido por Deus? Primeiramente, homem e mulher. Dentro do casamento. Um relacionamento entre entre o mesmo sexo, isso fere a Deus. Isso é imoralidade. O sexo fora do casamento é imoralidade. A igreja hoje continua chamada a viver em pureza, reconhecendo que o corpo pertence ao Senhor e deve refletir ao Senhor. Solteiros, o seu corpo pertence ao Senhor. Você está em relacionamento com o Senhor. Não suje o seu corpo, se deitando com o outro. Casados, a mesma coisa. O seu corpo pertence a o seu cônjuge e vice-versa. Mantenham-se. Mas acabou o amor. São crentes? São crentes. Acabou o amor? A Bíblia nos recomenda o seguinte: amor não é um sentimento que nasce da gente. O amor a gente tem que aprender. Aprenda a amar. Aprenda, e a Bíblia nos mostra isso. Amor se aprende. Amor não sai do nosso coração. Não. Amor se aprende. Aprendendo a amar. E exercitar a liberdade cristã com amor pela unidade da igreja. As orientações sobre animais sufocados, sangue, tinham um forte significado cultural para os judeus. Ao pedir que os gentios evitassem essas práticas, os apóstolos demonstram um princípio importante. A liberdade cristã deve ser usada com amor e consideração pelos irmãos. Nem tudo que é permitido convém, quando pode ferir a consciência de outros ou prejudicar a comunhão da igreja. Amém, irmãos? Que a gente venha a entender isso, venha aplicar em nossas vidas e sempre tenha a cautela, esse cuidado sempre com a consciência do outro. Sempre tenha, para a glória de Deus. Mas o principal, não permita que o falso evangelho, o legalismo, esteja em suas vidas. Vamos colocar de pé e agradecer ao Senhor por este culto, esse momento de culto. Para a glória de Deus. Oremos.